Boa tarde. Concluímos hoje a série de conversas em que damos destaque aos principais partidos com atividade de representação no nosso Conselho. Depois do CDS-PP, BE, PCP e PS, hoje em destaque o PSD, Partido Social Democrata. Recorda-se que nas eleições antecipadas de janeiro de 2022, em que o PS manteve uma maioria absoluta obteve uma maioria absoluta de deputados na Assembleia da República, 120, com 41,37%, o PSD manteve a condição de segundo partido mais votado, elegendo 72 deputados com 27,67%. No distrito, o PS obteve mais um deputado, 9, com 42,2%, e o PSD 8, com 34,78% dos votos. Internamente, após as eleições antecipadas de janeiro em julho de 2022, Luís Montenegro foi eleito presidente dos Sociais-Democratas com 73% dos votos, mais perto de 12 mil votos do que Jorge Moreira da Silva, que obteve 27%, e sucedendo assim a Rui Rio, que não voltou a concorrer. Nas autárquicas de 2021, o PS continuou a liderar a nível nacional no número de autarquias, 149, e o PSD manteve a segunda posição com 114. No distrito de Braga, o PSD, com CDS em alguns concelhos, manteve-se maioritário, com maioria em 9 câmaras municipais, venceu em Barcelos o PS, mas em contrapartida perdeu para os socialistas a Póvoa de Lanhoso. O Partido Socialista passou de 4 para 5 presidências pela conquista de Vizela, que era a única Câmara independente do distrito. No Conselho, nas autárquicas de 2021, o PSD, sem o CDS-PP, venceu novamente, desta vez com menos um vereador que coube ao PS, ficando o CDS sem representação nos órgãos municipais. O PSD venceu as eleições de 2021, recordamos, pela segunda vez consecutiva, obtendo 5.190 votos, elegendo 4 vereadores, menos um que em 2017, com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, que obteve 3.175 e 3 vereadores, mais um do que em 2017. Também na Assembleia Municipal manteve maioria com 13 eleitos e o PS com 8. Nas freguesias, o PST também foi maioritário em 14 freguesias. O PS tem agora apenas maioria em 2, Parada de Bouro e Salamonte, e 2 freguesias do Conselho, recorde-se também, elegeram candidaturas independentes. No mais recente barómetro de intenções de voto nacional, o PST vai ligeiramente à frente, com 28,6% das intenções de voto, e, como dissemos, aparece ligeiramente à frente do PS, com 28,3%, são apenas 3 décimas a mais do que os socialistas, de acordo com a sondagem mais recente promovida pela Aximagem para o DN, JN e TSF. Nas eleições locais para os órgãos concelhios, realizados no início do mês de março, António Cardoso Barbosa foi eleito presidente da Comissão Conselhia de Vieira do Minho dos Sociais-Democratas. Para fazer a análise da situação atual no país, no distrito e no Conselho, e o que será o PSD no próximo futuro em Vieira do Minho, quando cumpre o 3º mandato no município, é a proposta do Falar Daqui de hoje. Por efeito, convidamos e temos em estudo António Cardoso Barbosa, eleito presidente da Comissão Política Conselhia de Vieira do Minho. Boa tarde, Engenheiro Cardoso, obrigado por ter vindo. Como se chega a presidente da Conselhia do PSD? Boa tarde, José Luís Machado. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Atual, onde quer que se encontrem. Estimo e desejo que se encontrem bem de saúde, acima de tudo. E aqueles nossos concidadãos e os residentes aqui em Vieira do Minho, para eles um voto especial de bom fim de semana e que tudo corra bem. Bom, é fácil, José Luís Machado. Chega assim à frente de uma conselhia com os votos dos militantes ativos e que certamente, numa grande maioria, acreditaram em mim, na minha pessoa, como uma pessoa que pode fazer algo pelo partido e, acima de tudo, por Vieira de Minho e pelos vieirenses. E, portanto, assim sendo, e numa lista que
Mantive uma lista de união que mantive praticamente, aliás, mantive todos os elementos da lista anterior e com algumas adaptações, ligeiras alterações, mas mantiveram-se todos os elementos, quer na Comissão Política, quer na Assembleia da Conselhia e, portanto, vamos manter unidade no PSD, que é aquilo que se pretende, e, acima de tudo, mantermos um PSD forte para continuar a trabalhar em prol dos virenses. Mas não foi uma necessidade absoluta. O PSD tem quadros para dirigir a Conselhia. Sem dúvida alguma. O PSD é um partido que tem muitos quadros dentro do partido, bons quadros, boas pessoas com grande apetência não só para a política, mas para as decisões, para a gestão, não só a gestão autárquica como outra gestão, tem dado mostras disso e, portanto, é disso que nós precisamos e precisamos muito, José Luís Machado, deixe que lhe diga, de mais jovens. Precisamos de mais jovens na política, mais jovens no partido, no PSD e, portanto, esse é um dos grandes objetivos da minha liderança aqui na Conselhia do PSD em Vieira do Minho, é atrair mais jovens para a vida ativa política, mais militância e, portanto, nós que queremos preparar o futuro dos nossos jovens, em especial os vieirenses, entendemos que eles devem dar também um contributo muito positivo na área política e, portanto, é um dos grandes objetivos desta Conselhia aumentar o número de militantes ativos para termos mais participação não só em órgãos de decisão, nas associações, mas acima de tudo uma representatividade nas freguesias para que a voz de todos os vieirenses, onde quer que se encontrem, quer na sede do Conselho, quer nas freguesias mais afastadas ou mesmo nos lugares mais afastados do nosso Conselho, tenha uma voz ativa dentro do partido, do PSD, mas acima de tudo também uma voz ativa nas decisões, quer nas juntas de freguesia e também na Câmara Municipal. Mas isso foi a observação de que o PSD, que é maioritário aqui no Conselho, nas autárquicas e também nas legislativas, não consegue aproximar os jovens? José Luís Machado, não é só aqui em Vieira de Minho que acontece. Infelizmente, os jovens, com razões, eles têm razões para se terem afastado da política, porque não se revêem muitas atitudes de muitos políticos nos vários partidos e, portanto, têm-se vindo a afastar da política. Nós aqui no Conselho disse, o Zé Luís, e muito bem, o PSD é o partido maioritário desde há muitos anos, desde o 25 de Abril, que me recordo que em Vieira de Minho o PSD tem uma predominância em termos de militância, em termos de simpatizantes e, portanto, nós queremos manter exatamente essa predominância, queremos dizer que o PSD é um partido social-democrata onde todos se podem rever, onde ouvimos e damos voz a todos e, portanto, entendemos que, de facto, este partido que tem merecido dos nossos antepassados, dos nossos concidadãos mais idosos e certamente que eles que no passado e sendo pessoas sábias, os vieirenses, podem transmitir e devem aos nossos jovens que o PSD tem uma grande alternativa e uma grande possibilidade de integração das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas propostas e, portanto, é nisso que nós iremos trabalhar. É mais de pensar no nível nacional? Exatamente. O partido existe para se fazer representar nas instituições, nas organizações e mesmo dentro do próprio partido a nível distrital e nacional, precisamos de ter uma voz ativa. E, portanto, para termos uma voz ativa e participativa, precisamos de pessoas, de quadros, de pessoas que tenham a experiência política e a experiência de gestão, mas ao mesmo tempo também precisamos de juventude. A juventude, por norma, é mais irreverente, é mais exigente e, portanto, precisamos disso no partido para que o partido também acompanhe a evolução da sociedade, a evolução dos tempos e que venha de encontro o partido e depois também, onde o partido tiver representatividade política nos órgãos de gestão, venha precisamente de encontro às necessidades dos nossos jovens para criar também o seu próprio futuro. E, portanto, é nesse sentido que eu entendo que o Partido Social Democrata, e em especial aqui em Vieira de Minho,
poderá dar um contributo maior se tiver mais participação e representações de jovens no partido. O PSD, que nasce, tem a idade do 25 de Abril, digamos, vem de tem como fundadores 3 ex-deputados da chamada ala liberal da então Assembleia Nacional, e recordamos Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Magalhães Mota. Chega aos 49 anos, depois de duas vitórias do PS, uma relativa e outra absoluta, sem parecer ser capaz de dar a volta à questão, digamos, de aparecer como um partido alternativo, como recentemente o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem origem no PSD, como se sabe. O Zé Luís Machado referiu, e muito bem, porque foi uma grande referência no PSD e até uma grande referência nacional, foi Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Sá Carneiro, que de facto deu uma boa nota do seu pensamento, daquilo que pensava para o desenvolvimento do país e que deu o seu contributo muito positivo. Vamos só pôr o nome no fundador, Francisco Sá Carneiro. Dr. Francisco Sá Carneiro. E, portanto, deixe-me que lhe diga, o Dr. Luís Montenegro tem muitas parecenças, é a minha opinião, tem muitas parecenças com o Dr. com o Dr. Francisco Sá Carneiro, um dos fundadores do PSD. É isso que levou os social-democratas de Vieira do Minho a votar em 2 eleições, mesmo quando perdeu com o Rui Rio, a votar maioritariamente Sempre acreditamos aqui em Vieira do Minho que o Dr. Luís Montenegro era a pessoa ideal para liderar o PSD a nível nacional. E não estamos arrependidos porque ele tem vindo de encontrar as nossas expectativas. É um elemento aglutinador, é um elemento que tem muita experiência política e de gestão e é um elemento que sabe se aproximar dos cidadãos e tem proximidade com os portugueses e também com os vieirenses, exemplo disso, muito recentemente, na altura da Páscoa, passou aqui por Vieira de Minho e tive a oportunidade de estar em contacto com ele e, mais uma vez, não me surpreendeu porque, de facto, é uma pessoa que desce junto com a população ou quer ouvir os problemas reais do país, das populações e, de facto, é uma pessoa que eu penso que dará um excelente Primeiro-Ministro quando tiver a oportunidade de o fazer. Mas assim pensa a maioria dos portugueses. Mas numa situação de dificuldades para o partido do governo, o PS, o PSD parece que, como se diz, não consegue descolar. É natural, Zé Luís Machado, que tivemos umas eleições muito recentemente, há pouco mais de um ano. O Partido Socialista teve uma maioria absoluta e que muitos votantes do Partido Socialista de então estão descontentes, mas também ainda não estão o suficiente para quererem ir para outro partido, até porque se sentem frustrados pela forma como decidiram nas últimas eleições pela maioria absoluta do PS. Portanto, é muito natural. O PSD não consegue impor uma alternativa ou um projeto alternativo ao PS? O PSD tem um projeto alternativo ao PS, Zé Luís Machado. O PSD sempre foi um partido que, nos momentos difíceis do país, e muitos deles provocados pelas direções e pela gestão do Partido Socialista, e temos recentemente a mais recente que trouxe a Troika aqui a Portugal e que foi o PSD que mais uma vez agarrou, o PSD e os portugueses que acreditaram no PSD, que agarraram o país e levaram às costas para sair do pântano, como aliás o referiu António Guterres no final do século passado, quando dizia que o país estava ingovernável, quando o próprio PS estava no poder. Fomos mais governados do que governantes. Bom, a chamada Troika. Nós temos, se formos ao passado, Zé Luís Machado... Impunha regras. Exatamente. Depois o Dr. Passos Coelho foi obrigado a cumprir as regras que já tinham sido assinadas pelo próprio Partido Socialista, que ainda estava no Executivo do país.
Mas não foi mais além do... Atenção, Zé além Luís da Machado, troca, como se dizia na altura. Estávamos num país, numa altura de tão constrangimento, tantas dificuldades, que o PSD não conseguiu, de facto, e infelizmente, porque depois, apesar de ter ganho as eleições em 2015, ter sido o partido mais votado, o primeiro-ministro atual, António Costa, decidiu fazer a geringonça e derrubar o governo do PSD, que tinha sido democraticamente o partido mais votado para formar governo, e infelizmente a esquerda não deixou que se formasse o governo à direita, porque não tenho dúvida... Mas isso é uma legislação prevista. Com certeza que sim, mas estou a dizer eu que se na altura não tivesse acontecido o que aconteceu, não tenho dúvidas que hoje o país estaria muito melhor do que se encontra no momento, se tivesse continuado a ser liderado por Passos Coelho e pelo PSD. Mas de qualquer das formas... Passos Coelho é uma figura que o PSD não esquece tão facilmente. Não podemos esquecer, porque o Passos Coelho, dentro das dificuldades, os constrangimentos, as imposições que a Europa nos colocou, fez um trabalho extraordinário. É bom que se diga, fez um trabalho extraordinário e reconhecido até internacionalmente. E, portanto... Mas isso à custa de algum empobrecimento do país. Empobrecimento estamos a verificar agora, Zé Luís Machado. Em empobrecimento estamos agora, com estes 7 anos já de liderança do Partido Socialista, nós verificamos que estamos a empobrecer mais na Europa, estamos a cair mais no ranking da Europa, estamos a ficar com menores condições na área do Serviço Nacional de Saúde, na área social, na área da educação e, portanto, em empobrecimento estão os portugueses a sentir agora e, portanto, nós precisamos, de facto, de rapidamente, apesar de o líder do nosso partido, do PSD, o Dr. Luís Montenegro, não ter pressa de chegar ao poder. Portanto, se acontecer... Porque, de facto, as ele situações não são há fáceis. uns dias atrás, quando esteve na Páscoa aqui a falar comigo, em Vieira do Minho, disse-me: não estou desejoso de assumir o cargo de Primeiro-Ministro, mas se isso acontecer, estamos preparados para o fazer. Porque temos bons quadros dentro do partido, de todas as áreas da governança e, portanto, não tenhamos dúvidas, e os portugueses não tenham dúvidas, que o PSD nunca virou as costas aos interesses nacionais e dos portugueses. Mas Montenegro e o PSD veem que, de facto, a situação é difícil. O país suportou os momentos mais críticos de 2 anos com a pandemia e, no último ano, também uma guerra na Europa que tem levado pela atitude que a Europa tomou. O país suportou porque os portugueses são muito resilientes. Os portugueses são muito resilientes, os portugueses adaptam facilmente, os portugueses resistem. Felizmente, as autarquias do país, e eu falo de todas, não só das do PSD, as autarquias deram um excelente contributo no âmbito e num contexto de pandemia, como é sabido por todos. O governo, infelizmente, prometeu verbas para as autarquias que foram gastas no período de pandemia dos nossos orçamentos municipais e até hoje ainda não fomos ressarcido qualquer investimento por parte dos nossos orçamentos. Portanto, não foi o governo José Luís Machado que deu um grande contributo no âmbito da pandemia, mas sim as autarquias e os portugueses. E agora, neste contexto em que vivemos, constantemente vemos os impostos dos portugueses aumentar, somos o país da Europa com maior carga fiscal, com os menores rendimentos, isso é inadmissível, Zé Luís Machado. Mas seria de esperar, nesta altura, que apenas se mede o momento da inclinação para o voto dos portugueses, não seria de esperar que o PSD estivesse um pouco mais além. Zé Luís Machado, partidos que nasceram a partir de 2017 ou 2015, nasceram e conseguiram eleger para o Parlamento, veem-se com maior subida, maior porcentagem nas subidas. José Luís Machado, o PSD sempre foi um grande partido nacional, continua a ser, e sempre muito responsável, e continua a ser. E, portanto, o PSD, que num momentos difíceis deu a mão à governança dos partidos que estavam no poder, e o PSD, com a responsabilidade que se exigia, que os portugueses exigiam, sempre deu o seu contributo para que o país melhorasse, as condições dos portugueses também. É certo que, num contexto de dificuldades, nascem o populismo, os partidos populistas, e é natural que o Chega tenha crescido, tenha nascido também a iniciativa liberal,
E não tínhamos dúvidas que grande parte do eleitorado desses partidos eram pessoas que se reviam no PSD. Mas que não saem. É preciso que o PSD consiga outra vez cativar essas pessoas que em momentos difíceis viram que era preciso fazer alguma coisa, era preciso levantar a voz da dissonância e da discordância, mas também quando se faz a oposição, também é preciso fazê-la com responsabilidade e com sentido de Estado e sentido do bem do país. E não foi isso a que chama responsabilidade, isto é, negociações, e Rui Rio foi muito um exemplo disso, mas também Montenegro e antes dele outros, esta espécie de acordo de cavalheiros entre o PS e o PSD, o chamado Centrão, como não é conhecido na política. José Luís Machado, não acredito mas que não foi existe... isso que foi desiludindo e fazendo com que alguns transferissem para partidos emergentes, que é o caso dos dois que citou? Não é isso, José Luís Machado, que acontece. Acontece é que partidos que nunca estiveram na governação e que dificilmente lá chegarão, é muito mais fácil fazer promessas que nunca irão cumprir. E, portanto, é mesmo assim. As pessoas, quando veem que não têm capacidade de chegar, de gerir, de cumprir com as promessas que fazem, podem prometer muito mais e de uma forma mais irresponsável do que aqueles partidos que podem estar na governação. E, portanto, o PSD, com a responsabilidade que sempre teve há 49 anos que foi fundado depois de 25 de Abril, tem sempre a responsabilidade de, quando faz a oposição, de dizer que faria diferente se estivesse na governação e saber que o pode e deve fazer se tal acontecer em quaisquer eleições e que os portugueses entendam que é o partido que tem melhores condições para o fazer. De facto, sempre, o PSD... Mas sempre há entre o PS e o PSD assim, uma espécie de acordo de cavalheiros. Não acredito, Célio Machado. Veja o acordo de cavalheiros que existia quando o PSD ganhou as eleições em 2015 e depois o Partido Socialista e os partidos de esquerda derrubaram um governo formado pelo PSD e com o CDS. Não conseguia fazê-lo de outra maneira. Exatamente. A menos que fizessem, portanto, como os chamados observadores diziam, o tal fizessem acordo, os dois do Centrão. Aliás, foi a primeira vez que em democracia tal aconteceu. Um partido que ganhou as eleições foi colocado de lado e foi para o governo, ou outros partidos que não tinham ganho as eleições, nem tinham sido eleitos pelos portugueses. Considerando isto um cenário de momento, o atual barómetro, o PSD também terá de fazer o mesmo nas próximas eleições, terá de encontrar parceiros para governar. Não sei se terá de o fazer, mas o líder nacional, o Dr. Luís Montenegro, certamente saberá o que melhor fazer perante aquilo que os portugueses queiram que aconteça. Os portugueses é que irão dizer quem de facto querem para governar o país, se querem que a pessoa o governe sozinho, o partido o governe sozinho, se querem que o partido o governe em coligação, ou se querem que haja coligações pré-eleitorais ou pós-eleitorais, com contratos de governação, que já aconteceram no passado. Portanto, depende muito, digamos que, entendo eu que a posição do PSD dependerá muito daquilo que os portugueses quiserem. O Partido Social Democrata é um partido que está disponível para servir Portugal e os portugueses. E como tal... Mas Montenegro já pôs linhas vermelhas, como agora se diz. Mediante os indicadores que os portugueses lhe derem ao nosso líder nacional, certamente que a Comissão Nacional do Partido e o próprio líder tomarão uma medida que será a mais adequada para defender os interesses nacionais. Isso não tenho dúvidas, José Luís Machado, porque conheço o Dr. Luís Montenegro desde há muitos anos, é uma pessoa séria, uma pessoa credível, é uma pessoa de cumprir e é uma pessoa que sabe rodear-se das pessoas mais corretas, mais certas, para levar o desenvolvimento do país. Mas no cenário desses também tem que resolver o problema com a coligação. O que aconteceu na Assembleia Regional dos Açores não foi um bom exemplo. José Luís, foi um exemplo que aconteceu em democracia, essas coisas acontecem, os partidos têm que ver naquele momento, têm que fazer as leituras daquilo que foram os resultados eleitorais, daquilo que foi a vontade dos eleitores. Na altura os eleitores dos Açores entenderam que deveriam dar ao PSD o voto de confiança para liderar a gestão dos destinos da nossa ilha dos Açores, mas também lhes disseram que eu não devia ter maioria absoluta, que deveria fazer acordos com outros partidos para fazer a governação. Mas a partidos em assim, quem aconteceu... não atribui maturidade para isso.
Exatamente, e portanto, Zé Luís Machado. Depois, claro está, no meio da gestão, nem sempre, como acontece nas nossas famílias, nem sempre as pessoas estão de acordo com tudo o que se faz e da forma que se faz e quando se faz. E portanto é natural que também, numa governação que é liderada por vários partidos, que em determinados momentos e das formas de ação nem sempre estejam de acordo e muitas vezes as pessoas vão acordando e vão gerindo, digamos, os vários esforços de cada um que está nessa equação e as coisas vão se resolvendo. Quando não se resolvem, terão que ser outra vez os eleitores, neste caso os açorianos, que terão que dizer novamente que tipo de governo querem, com quem querem ser governados e de que forma o querem fazer. Ainda neste cenário, o Montenegro já pôs uma linha vermelha. O Dr. Luís Montenegro ao partido o Dr. Luís Montenegro emergente com mais intenções de votos, que é o Chega. O Dr. Luís Montenegro lá saberá porque o fez e quando o fez e da forma como o fez. Não tenho dúvidas. Os conselheiros não têm voz que chega ao Conselho Nacional? Nós temos voz que chega à distrital e a distrital depois levará a nossa voz à Direção Nacional. Faz parte do Conselho Nacional. Exatamente. O presidente da distrital, o Dr. Paulo Cunha, de quem sou muito amigo, certamente que leva em consideração as opiniões das conselhias, quando há reuniões entre as conselhias na distrital, e depois levará certamente a voz das conselhias, dos conselhos, no fundo são das comunidades, das conselhias, para que, digamos, os líderes nacionais tenham em conta de facto o contributo de todos os portugueses. Ainda recentemente tivemos aqui a visita dos nossos deputados eleitos pelo Círculo de Braga, tiveram cá em Vieira do Minho, precisamente para recolher opiniões, recolher contributos para que eles possam fazê-los chegar a nível nacional e mesmo à Assembleia da República e que possam contribuir para melhorar o desenvolvimento dos concelhos de baixa densidade, como é o caso de Vieira do Minho, um concelho nitidamente rural e que muitas vezes precisa de ter voz a nível nacional. Nós, dentro da CIM do AVE, temos feito e temos nos posicionado muito bem dentro da Associação Nacional de Municípios também e, portanto, sempre que temos a oportunidade de marcar a posição, Vieira do Minho tem-lo feito e tem-lo feito muito bem. Não só ao nível do PSD e do partido, mas ao nível da execução também do Executivo. Portanto, Vieira do Minho está e deve ser considerado nas equações que venham a ser tomadas no futuro, que é um concelho que já é conhecido, é um concelho que já é uma referência na região e, portanto, é um concelho que deve ter sido em conta, porque os vieirenses merecem ter opinião, merecem ser ouvidos e merecem ser respeitados, o que, infelizmente, este governo do Partido Socialista não tem feito. Mas não conseguem pôr-se de acordo ou defender convictamente no partido, naturalmente, a nível nacional, a regionalização, que em várias conversas que temos tido aqui... Eu sou apologista da regionalização, Zé Luís Machado, porque agora que tenho sentido as dificuldades que nós temos de lidar com o poder central e com a gestão centralizada em Lisboa e no Porto, sinto que precisamos de uma estrutura intermédia de fácil acesso às autarquias, aos autarcas, aos cidadãos, para que possam ter mais voz, mais representatividade. E estou em crer que uma verdadeira regionalização e não uma regionalização feita à pressa, como está a acontecer nas transferências de competências nas várias áreas, na área da saúde, na área da educação, na área social, que este governo apressadamente e de uma forma pouco responsável tem feito, e o que é que seria diferente? não resultaria num benefício claro para as populações. São portanto, esses, de facto, os problemas mais sentidos pela população, mas o que é que seria diferente com o PSD? Com o PSD seria diferente, desde logo, na questão de ouvir os autarcas que representam as populações. Este governo não ouve os autarcas, e não é só os do PSD, não ouve os autarcas, membros do Partido Socialista, não ouve os presidentes de Câmara, não ouve os presidentes de Junta, toma decisões, quero um exemplo disso, esta decisão que tomou a propósito da habitação, sem ouvir os autarcas e sabendo que as autarquias têm um papel fundamental, determinante na questão da habitação, como noutras áreas, e tomam medidas
fazem-se legislação sobre a questão da habitação sem sequer ouvir as pessoas que estão no terreno, que estão a ajudar. Ó Zé Luís mas Machado, que as pessoas não fazem projetos você perceba, mas não será por isso que as pessoas não fazem projetos? A nossa autarquia, à semelhança de outras autarquias e de todos os partidos, tem feito muito ao nível da habitação. E só não fazemos mais porque é o próprio governo que não deixa. Veja, repare, nós damos o apoio à habitação, ao arrendamento. Nós temos habitações sociais disponíveis. Nós, o apoio ao arrendamento pode ir até 1.500 euros por ano e por família. Nós damos o apoio na questão da construção, isentando de taxas de licenciamento e mesmo de projetos, assumindo a autarquia os projetos às famílias mais carenciadas. Nós só não podemos ultrapassar a legislação na questão dos PDMs, porque estamos altamente restritos, constrangidos com as decisões nacionais, nomeadamente nas reservas agrícolas, reservas ecológicas, espaços que o CNF lança de espaços. Olha, lançaram, o ICNF lançou um decreto recentemente, que agora está suspenso, em que colocava o nosso Concelho de Vieira de Minho com um índice de incêndios extremamente elevado, em 48% do nosso território. Como é sabido, nesses espaços não se pode edificar. Mas isso não é falta, Portanto, veja mas só, isso não é falta de comunicação. Como é que um governo que sai com uma legislação para potenciar a criação de habitação e a custos mais reduzidos, quando começa logo por restringir o livre acesso ao licenciamento para que as pessoas possam edificar em determinadas zonas do território e nos territórios onde é mais preciso. Claro está que não pode dar resultados positivos, Zé Luís Machado. Portanto, é o que eu digo, o PSD, pelo menos, a nível nacional, não tenho dúvidas, teria ouvido os autarcas para saber qual era a opinião dos autarcas, para melhorar a oferta de habitação nos seus territórios e no país. Mas há num conselho, este é apenas um exemplo recente. Mas há num conselho a ideia do que é necessário, num conselho perto de população, o que é necessário em habitação, não será mais a reabilitação do que a construção nova? José Luís Machado, a reabilitação funciona melhor nos grandes centros urbanos e que precisa e é preciso e que, verdade seja dita, o alojamento local veio dar um grande incremento na questão da reabilitação urbana, porque permitiu as pessoas, ao investirem na requalificação urbana e das suas habitações, rentabilizar esse investimento e, levando-os a tomar decisões de investimento desse tipo de natureza. Ao contrário, no passado, não se poderia requalificar os edifícios porque havia um investimento grande dos proprietários e depois, com rendas baixíssimas dos inquilinos que lá estavam e com a lei de arrendamento ultrapassada, isso não permitia, de facto, e não potenciava a recuperação do edificado. Isto potenciava mais a intervenção da administração pública do Estado. Atualmente estava a haver uma grande recuperação do edificado nos grandes centros urbanos e eis que o Governo pretende acabar com o alojamento local numa legislação apressada e feita sem ouvir os autarcas, desde logo dos grandes centros urbanos, como o Porto, Lisboa, Braga e outros, e portanto, claro que leis que são feitas sem ouvir. José Luís Machado, nós mesmo a nível local temos que ouvir, nós ouvimos e depois decidimos, mas dificilmente, costumo eu dizer, dificilmente alguém decide bem sem ouvir bem. E, portanto, é o que acontece dentro do Partido Socialista, a nível central, a nível do Governo, e, portanto, é o que tem acontecido, e eu sei do que falo, porque, de facto, não tenho sido, enquanto autarca, não tenho sido ouvido nas grandes decisões, mesmo as que se referem ao meu próprio território e dos nossos vieirenses. E, portanto, Zé Luís Machado, isso era inconcebível que acontecesse num governo do PSD. Isso não justificava, portanto, aquilo que falamos aqui muito, eu disse uma vez, dos conselhos, que é a proximidade entre os, fazer aquilo que se chama criar escala com conselhos vizinhos. Importante, já disse várias vezes, mais importante que o PSD, para mim, são os vieirenses, e eu disse várias vezes que o meu partido é Vieira de Minho e os militantes são os vieirenses. Está em primeiro lugar. E disse uma vez, a propósito da construção do novo Centro de Saúde, que a Câmara está a fazer, porque se não fosse a Câmara não haveria novo Centro de Saúde, não é o Governo, é a Câmara, eu disse, jamais eu permitiria, estando numa Câmara Municipal e o Governo sendo do meu partido, do PSD,
que me extinguissem um serviço na área da saúde, como aconteceu no Executivo do Partido Socialista, na Câmara, e no Governo liderado também pelo Partido Socialista a nível nacional, quando encerraram o serviço de urgência aqui em Vieira do Minho. Mas antes disso foi eu jamais, foi o internamento e é foi o por PSD. isso que nós temos que estar, e eu estou atualmente a líder da Conselhia do PSD, para representar os vieirenses, não é os militantes. Eu quero representar os vieirenses e os interesses dos vieirenses. E jamais eu permitiria, por um interesse qualquer partidário, regional, local, regional ou nacional, que os interesses de Vieira do Minho e dos vieirenses fossem colocados para segundo plano. E, portanto, infelizmente, é o que aconteceu no passado com as militâncias e com os executivos do Partido Socialista, e eu não quero que aconteça em Vieira do Minho com os executivos do PSD e muito menos com os governos liderados pelo PSD. Portanto, José Luís Machado, é por isso que eu estou, mais uma vez, disponível para ajudar o desenvolvimento do concelho que eu adoro, que é Vieira do Minho, e das pessoas que eu represento, que são os vieirenses. E portanto, estou disponível, mais uma vez, para dar este contributo, mesmo ao nível partidário. E nos menos 10 minutos que nos faltam para completar este tempo, o PSD mantém o seu projeto de pensar na agricultura, na floresta, no turismo. É a nossa estratégia, José Luís Machado. Nós sempre dissemos... Mas, de qualquer modo, há coisas que continuam a discutir-se, mas que se vão falando, e ainda recentemente, numa entrevista, referiu isso, que é a questão das acessibilidades. José Luís Machado, eu referi desde logo, desde o início do meu primeiro mandato, no primeiro dia, e já lá vão cerca de 9 anos e meio, que eu disse que a nossa estratégia estava focada no desenvolvimento do concelho, a melhoria das condições dos vieirenses, assente em 3 grandes áreas. Incrementar a agricultura, melhorar a floresta e aumentar o turismo, assente também nas grandes 2 áreas, agricultura e floresta. E tentar fixar a indústria. Para fixar indústria, claro, sim, também, e nós fizemos, ao passo de vendermos todos os lotes que estavam no parque industrial, estão todos vendidos, felizmente já estão quase todos edificados. Mas tem grande criação de emprego. Claro que havendo indústria, há criação de emprego, mas também criamos emprego na área das telecomunicações com os call centers que criamos aqui em Vieira do Minho, contribuímos e muito ao fomentar e ajudar e incrementar o turismo em Vieira do Minho. Estamos a contribuir para criar riqueza, criar postos de trabalho na área do turismo, aumentando a área no turismo, aumentar também, digamos que, os investimentos no comércio, serviços e outras atividades. Isso gera riqueza e a riqueza gera emprego. Ao gerar emprego, há fixação de populações nos nossos territórios. Isso tem sido conseguido, felizmente, nos últimos anos. Essa foi sempre a nossa grande estratégia. As 3 áreas. Veja na agricultura, José Luís Machado, o pagamento das taxas sanitárias, mais de 25 mil euros anuais. As chegas de bois que nós fazemos para fomentar os criadores para a criação dos animais. As atividades que nós aumentamos, nomeadamente a agrovieira, ligada à agricultura, à exposição dos produtos agrícolas e dos nossos criadores e também dos nossos artesãos, e as atividades que nós vamos fazendo ao longo do ano. Portanto, aquilo que nós fizemos na floresta com a criação das equipas de sapadores, 4 equipas de sapadores mais uma da CIM, na área florestal, com a equipa de resinagem que recentemente foi criada, que tem sido um sucesso. Essa equipa de resinagem tem sido um sucesso e está verdadeiramente implantada e enraizada na floresta. José Luís Machado, as acessibilidades, a arborização, o combate aos incêndios e aos fogos rurais, que nós temos feito um trabalho incrível, com resultados excelentes, aquilo que nós temos potencial nas freguesias, que é para unir todos em volta de um projeto de envolvimento que é o interesse da Serra. O interesse da Serra não é só mas ainda não há um plano para a Serra. Não é questão do retorno direto, José Luís Machado. Nós temos uma serra, um espaço ambiental bonito, verde, qualificado, com boas acessibilidades. Os nossos turistas, o nosso turismo beneficia com isso. Mas ainda não há um projeto para a Serra, um projeto que se diga... Pois havia 2 projetos que eram duas AIGPs, Áreas de Gestão Integrada da Paisagem, que infelizmente o Governo nos reprovou as candidaturas, no âmbito do PRR. Por isso eu disse, estou muito desiludido com o Governo do Partido Socialista e com a forma como estão a gerir o PRR. Diziam, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, dizia, vamos ter aqui uma bazuca europeia
mais de 27 mil milhões de euros que vão bem para o país, para a coesão, para o desenvolvimento dos territórios, etc. Eu fui sempre muito cético, dizia aos meus colegas em algumas reuniões, vocês esperem para ver, nós nem estilhaços vamos ter dessa bazuca. Eu referia-me a municípios do género do nosso Vieira de Minho. Projetos ou não, por discriminação? Nós fizemos pela discriminação e pelo governo orientar esses fundos e esses investimentos para as áreas que entendem e que devem, espero eu, que não vão parte desses fundos para a TAP, para os bolsos de quem sabe, não é? Vão subindo as notícias. Portanto, José Luís Machado, eu quero que Vieira de Minho não seja discriminado, nem pela positiva, nem pela negativa. Queremos a mesma igualdade de oportunidades. Oportunidades por parte do Governo, da Administração Central, por parte das candidaturas, por parte da Europa. Queremos, exigimos, Vieirense exige igualdade de oportunidades. Veja, não tivemos igualdade de oportunidades na requalificação da escola secundária de Vieira de Minho, não tivemos igualdade de oportunidade na requalificação no novo Centro de Saúde de Vieira de Minho, não temos igualdade de oportunidades nestes projetos da floresta que eu aqui referi, que eram áreas de gestão integrada da paisagem, projetos que eram estimados em 2 milhões de euros e que Vieira de Minho não foi contemplado. Então não tivemos projetos, a ser gerida à vista, não é? Andou o governo do Partido Socialista a apregoar que queria creches em todo o território nacional. Andou a apregoar que queria um Serviço Nacional de Saúde melhor em todo o território nacional, médicos de família para todos os portugueses. Aumentaram as pessoas com médicos sem família, não nos concederam, não nos aprovaram as candidaturas das creches que nós fizemos para Vieira de Minho, nem sequer para as IPSS aumentar e melhorar. E atenção, diga-se, as IPSS de Vieira de Minho, grande parte delas governadas pelo Arcebispo-Estado aqui do Conselho, têm feito um trabalho excelente na área social. Nem essas foram contempladas e esses projetos também foram chumbados, José Luís Machado. Portanto, nós pretendemos ter voz, nós pretendemos ter voz, os vieirenses pretendem que alguém os represente e nós precisamos de fazer mais pelo Vieira de Minho e pelos vieirenses. E para isso temos que fazer mais ao nível dos partidos. Eu falo pelo PSD que agora represento, mas os líderes conselheiros do PS deveriam fazer o mesmo junto do partido a nível nacional, para que Vieira de Minho pelo menos tenha o mesmo tratamento e a mesma igualdade de oportunidades que outros conselhos da nossa dimensão têm. E portanto é isso que, José Luís Machado, estou disponível enquanto líder da Conselhia atualmente do PSD para dar mais voz a Vieira de Minho, mais voz aos vieirenses e para fazer ouvir essa nossa voz nas reivindicações daquilo que são os interesses das nossas populações. Deixe-me só concluir com uma pergunta muito pessoal. Isto significa que, tendo começado como um homem, embora com a simpatia conhecida pelo PSD, mas sem filiação, está a fazer de si um homem destinado à militância? José Luís, nós às vezes para fazermos ouvir a nossa voz e para fazermos valer os nossos ideais, temos que estar dentro da situação. E, portanto, muitas vezes nós não estando dentro dos locais da decisão, nós dificilmente conseguimos os objetivos. E, portanto, à semelhança do que acontece numa liderança do Executivo em que temos que estar para ver, fazer, melhorar. Portanto, a nível do partido acontece o mesmo. Nós, para fazermos que as coisas aconteçam, temos que estar. E, portanto, no momento em que o partido pediu para que eu desse o meu contributo ao nível da direção da Conselhia, eu não podia dizer não. E, portanto, é nesse sentido que eu, mais uma vez, me disponibilizei para dar um contributo pessoal e muitas vezes até familiar e me dedicar à causa do interesse público, à causa do interesse que são das pessoas que nós representamos e para fazer ouvir a voz dessas pessoas. E só mais uns segundos para concluir. E com que PSD no futuro, pensando na sua liderança? José Luís Machado, eu não tenho dúvidas que o PSD é um partido social-democrata com os ideais que todos conhecem, pode e deve fazer mais pelo país e pelos vieirenses. E, portanto, é porque acredito, de facto, acredito mesmo que o pode fazer, que eu me revejo no PSD e estou disponível para
fazer com que as coisas aconteçam e que essas melhorias sejam visíveis. Claro está que para isso também precisamos, eu falei aqui dos jovens, precisamos de mais jovens na militância do PSD, precisamos de pessoas que tenham conhecimento, tenham know-how e experiência em várias áreas que deem o seu contributo e precisamos, acima de tudo, de disponibilidade, humildade e proximidade. É isso que nós entendemos. Precisamos de estar próximos das pessoas. Precisamos, por um lado, estar próximos dos lugares e dos lugares de decisão, mas, ao mesmo tempo, precisamos estar próximos de quem precisa e de quem precisa que nós levemos essa voz das necessidades a quem decide. E, portanto, é para isso que eu sou líder do PSD atualmente. E é nessa condição que, em princípio, estará aqui no próximo ano. Conversamos hoje, concluímos hoje, aliás, uma série de conversas que passou pelos principais partidos com atividade de representação no Conselho. Repetimos depois do CDS, PP, também do BE, do PCP, do PS. Este fim de semana, desta vez, melhor dizendo, coube ao PSD com o presidente da Conselhia recentemente eleito, António Cardoso Barbosa, a quem mais uma vez agradeço a presença. Uma vez, assim, quando quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2, 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.